abrissem comigo as vossas Bíblias no livro dos Salmos. Nós vamos falar rapidamente um pouquinho para os irmãos, baseado num salmo muito conhecido, Salmo de número 40. Nós vamos ler aqui 8 versículos para a nossa reflexão nesta noite. Salmo de número 40, o versículo 1 até ao versículo de número 8. Aleluia. Salmo 40, do 1 ao 8. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Mais do que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem o que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse salmo, irmãos, é mais um dos salmos de Davi, né? Nós sabemos que o livro dos salmos, ele nada mais, nada menos é do que um inário. Às vezes a gente, ao mencionar o livro do salmo, a gente fala, vamos ler aqui no livro do salmo, no capítulo tal, versículo tal. Mas sabemos que o livro dos Salmos, irmãos, ele não possui capítulo. Cada salmo é um hino. Cada salmo são 150 hinos de louvor e de adoração a Deus. Porém, são hinos proféticos, hinos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui existem salmos messiânicos, onde que o salmista, mais de 700, 800, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, ele já pôde visualizar pelo Espírito Santo o sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário. E o salmo que nós vamos refletir aqui é um dos salmos de Davi, né? Davi, ele escreveu centenas de salmos. A maioria dos salmos que está neste inário desses 150 salmos, a maioria são de composição de Davi, mas existem aqui outros dos filhos de Corá, existem muitos outros salmos, existem salmos de Moisés e etc. Mas esse salmo de número 40, ele é um salmo composto por Davi. E nesse salmo, ele narra algo que aconteceu realmente na tua vida. É um testemunho da ação de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele costumava cantar aquilo que Deus faz na tua vida. Então isso, irmão, se chama louvor. Isso se chama adoração. Quando a gente começa a cantar ou contar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então o livro do Salmo, ele tem esse propósito de falar das grandezas e das maravilhas de Deus. E o Salmo de número 40, ele narra uma experiência de Davi. Os irmãos sabem que Davi, ele foi um grande homem de Deus, um homem escolhido por Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, escolhido para governar o povo de Deus. Mas será que Davi tinha falha? Como qualquer um de nós. Davi tinha suas falhas, tinha suas fraquezas, mas Davi tinha um ponto muito forte, que nós vamos observar aqui nesse salmo, que Davi, ele não fazia nada na tua vida, não tomava nenhuma decisão
antes de conversar com Deus, antes de falar com Deus. Quando ele toma uma decisão sem antes falar com Deus, foi a decisão que destruiu a sua vida. Então nós vamos aprender aqui nesta noite, queridos. Nós estamos em um culto denominado culto da família. E Deus, ele tem a prioridade pela família. Inclusive no livro dos Salmos, o primeiro hino, o primeiro louvor do Salmo, fala sobre a felicidade do homem, que para nós termos felicidade na nossa vida, nós precisamos temer ao Senhor. O Salmo de número 1, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que tem o seu caminho de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós queremos uma família abençoada, se nós queremos uma família feliz, nós precisamos andar na direção de Deus, andarmos na presença de Deus, que o Senhor pelejará por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, nessa noite aqui, falar com os irmãos um pouquinho sobre o segredo da vitória de Davi. Nesse Salmo de número 40, versículo 1, ele começa dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, mas ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, e ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos. Oh, aleluia! O que é que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo Davi narrando uma situação difícil que ele atravessou na tua vida. Uma situação como qualquer um de nós podemos passar em nossa família. Não sei se alguém já passou por isso. Aquela situação que parece que quanto mais você mexe, mais a situação fica difícil, né? Então Davi, ele narra aqui que ele passou momentos na tua vida, que quanto mais ele tentava resolver, mais a coisa ficava complicada. E é nessa hora que Deus entra em ação. Aleluia! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que Davi, nessa situação, ele fez a única coisa que o crente pode fazer. Aleluia! Para sair de um charco de lodo, que é falar com Deus, que é dirigir ao Senhor o nosso clamor. E a Bíblia diz aqui que ele clamou ao Senhor, quando ele estava naquela situação difícil. Se nós formos olhar na Bíblia, irmão, quantas situações difíceis que Davi passou por ela. Foram muitas, inúmeras situações. Mas mesmo lá dentro da caverna de Adulão, quando ele estava sendo procurado para ser morto, lá dentro, ele pegava a sua harpa e cantava louvores a Deus, e adorava a Deus. Aleluia! O segredo da vitória, irmãos, está na adoração. Quando nós adoramos a Deus, quando nós contamos para Ele as nossas angústias, as nossas necessidades, a Bíblia diz que o Senhor se inclinou para mim. Oh, glória a Deus! Isso aqui, irmãos, é uma linguagem, uma figura de linguagem que Davi diz que Deus levanta do trono. Deus levanta do seu trono e olha para o servo de joelho dobrado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia! Então, irmãos, eu aprendo aqui nesse salmo, nós vamos ver aqui alguns segredos da vitória de Davi. Que ele estava numa situação terrível, mas a sua situação foi mudada. A sua situação foi transformada. Aquele que estava chorando, a Bíblia diz aqui, ele dizendo: olha, ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aquele que estava chorando, aquele que estava gemendo, agora ele está cantando, agora ele está exaltando, agora ele está glorificando, agora ele está bem dizendo, porque o nosso Deus é Deus que muda situações. Oh, glória ao nome do Senhor. Então Davi, ele narra, ele canta esse salmo, narrando essa mudança que Deus fez na tua vida. Quando ele estava chorando, quando ele estava gemendo, quando ele estava afundando, e depois Deus muda a sua situação, coloca os teus pés sobre uma rocha e firma os teus passos. Mas aqui eu vejo nesse salmo alguns detalhes que nós precisamos observar. Que ele não foi direto da luta para a vitória. Que houve um processo aqui que nós precisamos observar. E a Bíblia Sagrada, irmãos, a Bíblia diz que tudo que está escrito no Antigo Testamento
é como exemplo para nós nos dias atuais. Então, tudo que está aqui nesse livro, nesse salmo, serve como exemplo para nós nos dias atuais, para o tempo da igreja. E então, o primeiro segredo aqui da vitória de Davi que eu quero aplicar também na nossa vida, é nós sabermos, irmãos, esperar o tempo de Deus. Sabemos esperar o tempo de Deus. Ele começa o salmo dizendo: eu esperei com paciência no Senhor. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fast food, da comida rápida. Hoje é tudo já, é tudo rápido. Até nas pregações hoje nós dizemos que Deus é já, Deus é Deus de agora, porque a gente quer tudo imediatamente, mas a Bíblia diz que Deus tem um tempo correto, o tempo certo para todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui nesta noite é esperar o tempo de Deus, esperar com paciência no Senhor. Aleluia! A Bíblia fala sobre 2 tempos. Que existe um tempo no grego chamado kairos, que é o tempo de Deus. E existe o tempo chamado cronos, que é o tempo da cronologia, que é o tempo humano, que é o tempo contado pelo homem. Nós focamos muito no cronos, nós focamos muito na cronologia, porque nós queremos as coisas tudo do nosso jeito, mas o nosso Deus, Ele só vê o kairos. Por quê? Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Davi diz: eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei na hora de Deus, eu esperei o tempo certo, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia! O que eu vejo aqui, irmãos, que nem sempre Davi ele teve uma experiência tremenda. Lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 14, versículo 10 a seguir, ali fala que Davi, ele havia acabado de ser consagrado rei agora sobre todo Israel. E quando você assume uma posição, os inimigos também se levantam junto. Então, a hora que os filisteus souberam que Davi agora havia assumido o trono de Israel, os filisteus agora se levantam para vir contra Davi. E a Bíblia diz que Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, eu devo ir contra os filisteus? E Deus agora fala: Davi, pode ir, porque eu sou contigo. Aleluia! E a Bíblia diz que Davi se levantou e foi contra os filisteus e derrotou todos os filisteus. E posteriormente, os inimigos novamente se levantam contra Davi. Os filisteus se levantam mais uma vez contra Davi. E Davi vai mais uma vez diante de Deus e diz: Senhor, eu devo ir contra os filisteus? Aí Deus falou: não, agora não. Aleluia. Tem crente que pensa que Deus só fala assim. Tem crente que fala que Deus só fala: vai, meu filho, pode ir. Vai que eu sou contigo. Eu estou contigo, meu filho. Tem hora que Deus fala não também, queridos. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos ao tempo de Deus. Nem sempre Deus vai falar assim para você, porque Deus tem um tempo certo. Deus tem um momento certo para todas as coisas. O que Deus fala para Davi? Falou: Davi, agora você não vai contra os filisteus. Você vai dar a volta por trás deles. Você não vai enfrentar o inimigo de frente. Você vai dar a volta por trás deles, vai vir pela retaguarda, e você vai aguardar, vocês vão ficar em silêncio, e vai prestar atenção nas árvores. A hora que você ouvir um barulho de andadura nas copas das amoreiras, aí você pode ir, que aí Deus foi na tua frente. Aleluia. E a Bíblia diz agora que Davi vai com teus exércitos. E ali ele fica aguardando.
E de repente ele ouve aquele zunido, ele ouve aquele barulho de carros andando, irmão, por cima das árvores, aleluia. E ele agora entendeu que o Senhor estava na frente. Então, querida, esperar o tempo de Deus, espera com paciência no Senhor. Deus vai te dar um sinal, a hora de você agir. Deus vai te mostrar a hora de você levantar. Então, somente aguarda o tempo do Senhor. Aleluia. Ah, pastor, mas está demorando demais. E Davi falou, esperei com paciência. Mas alguém pode dizer, ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Pede a Deus que Ele te dá. Pede a Deus que Ele te dá. Só que antes da paciência, sabe o que vem? A tribulação. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. Então, se você quer ter experiência com Deus, se você quer ter bênção para contar, pode se preparar para a tribulação, pode preparar para a luta, pode preparar, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, eu vejo aí o segredo da vitória. Primeiro, esperar o tempo de Deus. Segundo, confiar inteiramente no Senhor. Veja aqui no versículo de número 4, ele diz, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo de número 20, Davi diz, versículo 8, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É confiar, irmãos, no Senhor. Confia que Deus está contigo, Jesus está na tua vida, nada poderá te abater, nada vai te derrubar. A Bíblia diz que o inimigo ele vem rugindo como um leão, mas ele não é o verdadeiro leão, porque o verdadeiro leão é aquele que está conosco, é o leão da tribo de Judá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos podem dar glória ao nome de Deus nessa noite? Confia no Senhor, meu querido. Aleluia. Não é aquele negócio de confiar desconfiando, não, irmãos. É confiar realmente. Aleluia. Eu estou me lembrando aqui de uma história que eu li uma certa vez, não sei se eu já falei para os irmãos, de uma grande seca que houve. No Nordeste sempre acontece seca, até algum tempo atrás acontecia, agora está acontecendo enchente, né? As coisas mudaram. Mas essa história que eu li falava de uma cidade lá no Nordeste, onde já fazia mais de 6 meses que não chovia, a terra estava muito seca, e os irmãos resolveram então fazer uma campanha, orar, subir até o monte para orar, para pedir para Deus mandar chuva. E o pastor da igreja reuniu os irmãos e falaram, olha, irmãos, amanhã, de manhã, nós vamos subir ao monte, tinha um monte perto da cidade, e nós vamos orar para que Deus mande chuva, porque nós não aguentamos mais essa situação que estamos vivendo. E convocou os irmãos para saírem dali da igreja às 6 horas da manhã, para que eles subissem ao monte para orar. E quando foi no outro dia de manhã, toda a igreja em peso chegou ali, para irem para o monte, orarem. E quando eles vão caminhando, tinha uma menininha, de uns 6 a 7 anos de idade, que lá ia caminhando junto com eles. Só que essa menina estava com um guarda-chuva na mão. A menininha foi caminhando com o guarda-chuva. E o pastor ficou olhando aquela menina com aquele guarda-chuva, foi andando, até que ele não resistiu. Ele falou, minha filha, para que você está levando esse guarda-chuva? Faz quase 1 ano que não chove aqui. E ela falou, pastor, nós não estamos indo orar para Deus mandar chuva. Então Deus vai mandar chuva. Oh, glória ao nome do Senhor. Confia no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a tua confiança. Ainda que alguém diga, isso não vai acontecer, isso é impossível. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Acaso haveria alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. Então, irmãos, confiar no Senhor, irmãos. Vamos deixar de duvidar do agir de Deus.
Ah, mas isso não é Deus que está falando, não. Isso é coisa da cabeça do pastor. Deus conhece cada pensamento. Deus conhece exatamente a necessidade de cada um que estamos aqui. Aleluia! O que é mais importante, Deus conhece a solução de todos os problemas. Para Deus não existe problemas insolúveis. E Ele diz, tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Confia no Senhor, amém? Então, confiar inteiramente no Senhor. Terceiro segredo de Davi, não se esquecer dos atos grandiosos de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se esquece do que Deus tem feito em nossas vidas. Veja aqui o versículo de número 5, que diz assim, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu queria anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Não esquecer dos atos grandiosos de Deus. Hoje, irmãos, a gente fica até um pouco desapontado, a gente como pastor, como dirigente de igreja, tem hora que você fica desapontado quando você fala assim, nós vamos deixar um espaço aqui aberto para os irmãos que queiram contar um testemunho, para os irmãos que queiram contar uma bênção. Aí o que acontece, pastor? Era para vir todo mundo correndo, né? Mas o microfone fica ali 10, 15 minutos sozinho. E não tem ninguém para contar. Será que Deus não está fazendo nada, irmãos? Será que Deus não está mais agindo na vida dos crentes? Será que Deus deixou de ser Deus? Mas não é não. Nós é que deixamos de contar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. São muitas as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. O Salmo de número 103, versículo 2, o salmista Davi diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele que sara todas as suas iniquidades. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não esquecer das maravilhas de Deus, irmãos, aleluia. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus usou de misericórdia para conosco. Deus operou maravilha em nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Não esquecer das maravilhas de Deus. Não esquecer, irmão, de onde Deus nos tirou. Não me esquecer do que Deus fez na tua vida. Eu, há 30 anos atrás, eu estava lá em Passos, debaixo de uma árvore, na esquina das ruas, ferrando moeda para comprar cachaça. Passava uma pessoa na rua, a gente ali disputava quem que ia lá correr para pedir 25 centavos. 50 centavos, até a juntar para dar uns trocadinhos para a gente comprar uma garrafa de pinga. E aquela rotina era todo dia. Eu com 28 anos de idade, eu não conseguia nem escrever mais o meu nome, porque a minha mão não parava de tremer. Tudo que eu ia pegar, tremia. Trabalhava numa empresa, as pessoas faziam fila no dia do pagamento, para poder ver eu receber, porque tinha que assinar, e a assinatura saía tudo rabiscada. Mas um dia, eu tive um encontro com esse Deus que muda situações. Alabacai. Aleluia! Eu tive um encontro com esse Jesus que muda a história, e Ele mudou.
Ele mudou a minha história, mudou a minha situação, e hoje eu glorifico ao teu nome, hoje eu exalto o seu nome, não porque eu seja alguma coisa, mas porque ele é Deus na minha vida. Labacodecanda. Não esqueça de nenhuma das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Deus ainda é Deus, Deus ainda age, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E o quarto segredo da vitória de Davi é ter compromisso com Deus. Ter compromisso, irmãos. Tem muita gente que quer vitória. Quer vitória, quer vitória, quer vitória, mas não quer compromisso com o Senhor. Veja aqui o versículo de número 6. Olha o que o salmista Davi diz: sacrifício e oferta não quisestes. Deus não quer sacrifício de ninguém. Tem gente que fala, eu vou ir de a pé até não sei lá onde, para fazer um sacrifício para Deus, ficar 2 horas ajoelhada no milho, aí Deus vai me ouvir. Deus não quer sacrifício não, o sacrifício maior Ele já fez por nós. Ele deu o teu filho lá na cruz do Calvário. Então Davi diz, olha, sacrifício e oferta, eu sei que o Senhor não quer, mas as minhas orelhas furastes. Aleluia. Uma versão diz aqui, os meus ouvidos abristes, mas no original está escrito, as minhas orelhas furaste. O que significa furar a orelha? Furar a orelha, irmãos, era um ritual feito pelos patrões. Quando um escravo era livre, quando vencia o tempo da escravidão, porque ali na lei de Israel, o escravo ele poderia ficar por escravo durante 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser forro, ele tinha que ser liberto. Mas o que acontecia? Às vezes, quando vencia o tempo da escravidão, e o patrão chegava e dizia, falou, olha, Cristiano, Cristiano, pode ir embora, porque você agora está livre. Mas o Cristiano, durante aquele período que ele ficou ali na casa do seu Senhor, ele aprendeu a gostar do teu Senhor, ele adquiriu uma esposa, filhos. Então ele dizia para o seu Senhor, falou, Senhor, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aí o Senhor falava, então tudo bem, você quer ficar aqui? Quero. Aí ele pegava o Cristiano, levava ele até na porta da cidade, reunia os juízes e o povo, e dizia, olha, esse escravo aqui, ele está livre, mas ele quer continuar me servindo. Aí o que eles faziam? Furava a orelha do Cristiano. Furava a orelha e colocava-se um brinco, um sinal de propriedade. Que agora o Cristiano era propriedade do seu Senhor para sempre. Então Davi diz aqui, Senhor, o Senhor não quis oferta. O Senhor não quis sacrifício, mas o Senhor furou a minha orelha. Eu me tornei um escravo voluntário do Senhor. Eu sou servo voluntário do Senhor. Eu sirvo ao Senhor porque eu te amo. Aleluia! Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que você o sirva por amor. Deus quer que você reconheça que Ele te ama acima de todas as coisas. Então, aleluia, ter compromisso com Deus. As minhas orelhas furastes, eu sou seu para todo sempre. Eu sou sempre do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. Deus está procurando servos de orelha furada. Tem algum servo de orelha furada aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Oh, glória a Deus, aleluia. É escravo voluntário. Não é você serve a Deus, não é obrigado, não. Porque eu vou na igreja, porque senão o pastor fica no pé da gente. Se você não é servo voluntário. O servo voluntário, ele vem porque ele ama o seu Senhor, aleluia. Ser obediente, irmãos, para nós encerrarmos aqui nesta noite, ter compromisso com Deus, as minhas orelhas furasse, e para encerrar, ser obediente a Deus. Versículo 8, Davi diz o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Deleito-me, tenho prazer, eu tenho alegria em fazer a tua vontade.
Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, é obediência. A Bíblia diz que é a melhor coisa obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício de ninguém, mas Ele quer que nós o sirvamos por amor a Ele. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque me imposta essa obrigação. Então, alguém pode dizer, mas então, Paulo pregava o Evangelho, obrigado. Ele dizia, olha, ai de mim, se eu não pregar eu estou perdido. Se eu não pregar eu estou enrolado, Deus vai me castigar. Não, não era isso que ele estava dizendo, não. Sabe por que ele estava dizendo? Que ele era obrigado a pregar o Evangelho. Era por gratidão a Deus. Ele dizia, olha, eu fui o pior dos pecadores. Eu fui o menor de todos os pecadores, mas Ele me tirou. Aleluia. Ele fez de mim um vaso escolhido para levar a tua mensagem para os gentios e para os reis da terra. E ai de mim se eu não pregar esse evangelho, porque eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obediência, irmãos. Quer ter vitória na tua família? Seja obediente a Deus. Entrega a tua vida aos cuidados do Senhor. Eu gostaria, com a permissão do pastor Elias, de convidar a igreja a nos colocarmos em pé. E eu quero